Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje dando sequência à nossa conversa sobre equações do segundo grau. Se você não assistiu a aula 1 e a aula 2, sugiro que pare o vídeo e volte ali e assista a aula 1 e a aula 2 para ter uma certeza maior do que vamos conversar aqui. Hoje, solução das equações do segundo grau incompletas. O que é isso? Solucionar uma equação do segundo grau é encontrar os valores de x, raízes que serão geralmente duas, x1 e x2, tá pessoal? Vamos começar a trabalhar então com essa situação de duas respostas, uma primeira resposta x1, a segunda resposta x2, para tornar a igualdade verdadeira, ou seja, ao substituir o valor de x na expressão, o resultado deve ser igual a zero. Não entendi nada. Tudo bem, vamos nos exemplos ali à frente tentar desbugar isso aqui. Bugou tudo, vamos continuar. Não se preocupe que a gente vai desbugar aí, tá pessoal? Então, quando se fala em x1 e x2, quando essa resposta for a mesma, o mesmo valor, vocês não precisam colocar x1 e x2. Vocês podem colocar o x, o sinal de igual e o sinal de mais e o sinal de menos. Então aqui x igual mais ou menos 1, x mais ou menos 2. Vai depender da resposta que vocês tiverem, tá bom? Então assim, mesmo quando o valor seja um só, temos a possibilidade dele ser positivo ou negativo. Por isso que vai esse mais ou menos aqui. Então vamos ver aqui, ó. Primeiro caso, equação do tipo x ao quadrado do tipo, primeiro caso, equação do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. O coeficiente b não aparece, ele é igual a zero. Ele é igual a zero, mas não é esse zero aqui, tá pessoal? Não confundam. O b não aparece aqui. Eu tenho o a, que é o x ao quadrado, tenho o c, que é o número que não vai acompanhado da variável, e o b, que é o coeficiente junto com o x1, não tem aqui. Por isso, então, que ele é igual a zero. Pode ser resolvida isolando o termo independente. Quem é o termo independente? O c. Então, no exemplo aqui, ó, 8x ao quadrado, o 8 é o valor do coeficiente a. O menos 200 é o valor do coeficiente c. Então, aqui, o b, que é o x1, não aparece, só temos, então, o a e o c. Vou deixar o a antes do sinal de igual, 8x ao quadrado, passo c para o outro lado, passei o 200. Agora o 8, que é o valor do coeficiente a, ele está multiplicando aqui esse x ao quadrado, vai passar para o outro lado dividindo o 200. 200 dividido por 8, 25. Raiz quadrada de 25, mais ou menos, tá pessoal? Por quê? Porque se eu tenho só o 25 e vou tirar a raiz quadrada, eu vou ter uma resposta só. Então, x1 igual a 5, x2 igual a menos 5, ou x igual mais ou menos 5, tá? Sempre que vocês estiverem trabalhando e aparecer uma resposta só, colocam mais ou menos, a não ser quando for o zero, tá, pessoal? Porque o zero não é nem positivo nem negativo. O zero é zero, ele é neutro, não vai mudar nada. Não precisa esse sinalzinho. Talvez o professor de vocês em aula queiram que vocês coloquem esse mais ou menos, mas para mim o mais ou menos na frente do zero não faz muito sentido não. Observação: no conjunto dos números reais não existe raiz quadrada de número negativo, tá pessoal? Vamos voltar aqui nesse exemplo aqui, ó. Vamos fazer um segundo exemplo em cima desse, tá? Eu tenho aqui 8x ao quadrado e vou colocar um sinal de mais aqui, ó, mais 200. Passando esse 200 para o outro lado, ele ficaria menos 200. Menos 200 dividido por 8, menos 25. Menos 25 dentro da raiz, no conjunto dos números reais, não existe, tá, pessoal? Não tem raiz quadrada de número negativo. Então, aqui seria... Não seria. Aqui é o caso de uma raiz que não existe. Não tem solução se fosse negativo, mas, tá? Vamos relembrar isso. Seguindo,
Segundo caso, do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Tá? O coeficiente c não aparece. Quando acontece isso, podemos resolver por fatoração, colocando o termo comum em evidência. Quando vocês viram lá fatoração de expressões algébricas, nós vamos fazer aqui também, então, a colocação do termo comum em evidência. O que tem comum entre o A e o B? Eu tenho o x, tenho x ao quadrado aqui e x ali. Eu vou pegar o x com o menor expoente. Eu tenho expoente 2, expoente 1. O x com o menor expoente eu vou colocar na frente do parêntese, colocando ele em evidência. E então, esse x vai dividir o x ao quadrado e o x com o expoente 1. X na 2 dividido por x na 1, aquilo das potências de mesma base, divisão, subtrai-se o expoente. Então, 2 menos 1 ficou x na 1 aqui, ou seja, eu tenho um x na 1 antes do parêntese, um x na 1 dentro do parêntese, tá, pessoal? O 2 dividiu, ficou 1 aqui e 1 ali. Sempre terá isso. O A ficará um x fora do parênteses, outro lá de dentro. 5x dividido por x. O x com expoente 1 dividido por x com expoente 1. X na zero não vai aparecer, vai ficar só o número. Então, nessa situação, o que ocorre? Claro que se eu tiver um coeficiente A aqui com valor diferente de 1, vai ser diferente de 1 aqui dentro. Mas quando for 1, é isso aqui. Agora, se eu tenho diferente, tem um número maior, tem um 2, um 3, esse 2 ou esse 3 vem para frente aqui, tá, pessoal? Mas, então, basicamente é isso. O x ao quadrado dividiu ao meio, dividiu um x para cada lado. Então, um x antes do parênteses, outro dentro do parênteses. O número que estava junto com o x, vem só o número, vem só o coeficiente para cá para dentro. E é isso que ocorre quando se fala em colocar em evidência. Agora, pessoal, como é que nós vamos continuar? Bom, x vezes x menos 5 igual a zero. Ou seja, ou esse x ou esse aqui é igual a zero. Um deles é igual a zero. Tá, e aí, o que acontece? Vamos ver agora aqui. Para ser verdadeira a nossa equação, 1x é igual a zero. Igualamos os 2x a zero. Então, x igual a zero. Se x igual a zero, o meu x1 é zero. E essa é uma das raízes da equação. Em relação ao outro valor que estava dentro do parêntese, x menos 5 igual a zero. Eu vou deixar o x antes do sinal de igual. O 5 vai ser passado lá para o outro lado, junto com o zero. 0 mais 5, 5. X igual a 5, então é o meu x2. Então, aqui a solução dessa equação é 0 e 5. Eu tenho x1, 0, x2, 5. Então, solução 0 e 5. Terceiro caso, a situação mais simples, pessoal. Nós temos apenas o coeficiente a, x ao quadrado igual a 0. Os coeficientes b e c não aparecem, eles são 0. Essa situação, tranquila por demais, tá? Então, lá, quando os coeficientes b e c são iguais a 0, as raízes da equação do segundo grau são iguais a 0. Exemplo, x ao quadrado igual a 0, x igual a raiz de 0, x1, 0, x2, 0, ou aquilo que eu falei antes, x igual a 0. Eu não vou colocar o sinal de mais e sinal de menos aqui, tá? Mas, se vocês quiserem, até para treinarem e terem uma confiança maior, coloquem então. Então, seria x mais ou menos 0. Mas eu entendo que não precisa. Agora, resolvam as seguintes equações do segundo grau, caso tenham solução do conjunto dos números reais. Se não tiver solução, se vocês encontrarem ao extrair a raiz quadrada um número negativo, então vocês coloquem o ezinho virado lá que não existe e está respondida a questão. Se você não entendeu, para o vídeo, volta um pouquinho, está com dúvida o que é o A, o que é o B, o que é o C.
para o vídeo, assiste a primeira e a segunda aula e volta para fazer os exercícios, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Se gostaram do vídeo, dá um like aí, compartilha e se inscreve no canal. Para o vídeo aí, faz. Não vai lá pegar as respostas que não vai adiantar. Vamos ver se vocês entenderam. Então, na letra A, x ao quadrado menos 49. Isolei o 49, passei para o outro lado, tirei a raiz do 49, 7, x mais ou menos 7. Na letra B, x ao quadrado igual a 1, raiz quadrada de 1, mais ou menos 1. 2x ao quadrado menos 50. Passei o 50 para o outro lado, trocou de sinal, ficou positivo. O 2 que estava multiplicando, passou para o outro lado, dividiu 50. 50 por 2, 25. Raiz de 25, 5, mais ou menos 5. Na letra D, 7x ao quadrado menos 7. O 7 passou para o outro lado, trocou de sinal. O 7 que estava aqui multiplicando, dividiu o outro 7, ficou raiz quadrada de 1, 1 mais ou menos 1. No exercício E, x ao quadrado mais 36 igual a 0. Passou o 36 para o outro lado, trocou de sinal. Raiz quadrada de menos 36. Tá, pessoal? Aqui, ó. Raiz quadrada de menos 36. No conjunto dos números reais, ela não existe. É esse ezinho virado aqui. Escrevi o não existe ali até para fins de ajudar. Na letra F, eu tenho o A, não tenho o B nem o C. Então, 5x ao quadrado igual a 0. O x ficou sozinho aqui. O 5 foi para o outro lado, dividiu 0. 0 dividido por 5, 0. Raiz de 0 é 0. Continuando. Letra G. 2x ao quadrado igual a 0. O 0 já estava do outro lado. O 2 dividido por... O 0 dividido por 2. 0. Raiz de 0 é 0. Agora aqui. 7x ao quadrado menos x. O x em evidência. O 7 estava junto com o x, o coeficiente a veio para cá. O x ao quadrado dividiu, ficou um x aqui, outro aqui. O x dividido por x dá menos 1. Menos x dividido por x, menos 1. Então, esse primeiro x igual a 0. Seguindo, 7x menos 1. O menos 1 passa para o outro lado. O 7 que estava multiplicando foi dividir. Então, x1, 0. x2, 1/7. Na letra I, 2x ao quadrado menos 8x. Ó, o x que está junto com o b, vocês até já pode colocar ele aqui na frente também se quiserem, ó, tá? Traz esse x para cá, o outro divide ao meio, ficou um x aqui, outro aqui, e os números, os coeficientes que estão na frente dos x, vêm aqui para dentro. O do A vem com o x1 e o do B vem sem o x. Então, agora aqui, esse x igual a 0, 2x menos 8. O 8 passa para o outro lado, troca de sinal. O 2 que estava multiplicando vai dividir o 8. 8 dividido por 2, 4. Não tem que tirar a raiz aqui, tá, pessoal? Porque no momento que a gente coloca em evidência, nós deixamos de ter uma equação de segundo grau. Já não vai mais tirar a raiz quadrada, tá? Então, x1 igual a 0, x2 igual a 4. Letra J, 7x ao quadrado igual a menos 14x. Nós precisamos igualar isso aqui a 0. Então, eu preciso trocar esse 14x de lado do sinal da igualdade. Ele tem que vir para junto do A, tá? Sempre que a equação tem alguma variável, algum número do outro lado do sinal igual,
ele tem que vir para cá. Então vai ficar 7x ao quadrado, o 14 estava negativo, trocou de lado, ficou mais. Agora ela está bonitinha aqui, está certinho. Eu vou fazer a colocação em evidência. Então o x do 14 veio para cá, o x do 7, um está aqui, o outro ficou aqui. Então, ou se quiserem dividir, tudo bem, é mesmo. Vamos de novo. X ao quadrado dividido por x na 1, x na 1. Então 7x na 1. X na 1 dividido por x na 1, x na 0. Não aparece o x, ficou só o 14. 1x é igual a 0. E os que está dentro do parêntese, ele vai continuar aqui como uma equação de primeiro grau. Então 7x mais 14. O 7x ficou antes do sinal de igual, o 14 estava mais, passou para o outro lado, trocou de sinal, ficou negativo. X igual a menos 14, o 7 que estava multiplicando passou dividindo, então 14 dividido por 7, menos 2. Solução da nossa equação, x1, 0, x2, menos 2. Pessoal, por hoje era isso aí. Espero que tenham entendido. Caso não tenham entendido, parem o vídeo, voltem, assistam de novo. Se tiverem dúvidas, coloquem nos comentários aí que eu venho para solucionar essas dúvidas. Se gostaram, dá um like aí, compartilhem e muito obrigado.